Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, hoje com toda a igreja nós celebramos o segundo domingo da Páscoa, que é também o domingo da oitava da Páscoa. E o que significa esta oitava da Páscoa? A igreja, nesta semana, desde o domingo de Páscoa, celebra o dia da Páscoa como um grande e único dia. Então, essa semana toda, nós celebramos o dia da Páscoa. E é por isso que no prefácio, durante as missas desta semana e da missa de hoje, nós dizemos, neste dia que o Senhor ressuscitou, neste dia que o Senhor ressurgiu. Então, este é o dia da Páscoa ainda. E para nós cristãos, toda essa semana que se passou até hoje é o único dia da Páscoa. Dia, portanto, de desejar feliz Páscoa, para os irmãos, desejar feliz Páscoa, para as pessoas da nossa casa, os nossos amigos. É dia de Páscoa. E por que a igreja prolonga este dia por 8 dias? Primeiro, porque é um dia que não cabe em um só. É um dia tão especial, tão feliz, é um dia de tanta alegria que a igreja já há muitos anos prolonga isso durante uma semana toda. Mas a oitava da Páscoa tem também um sentido teológico nesta oitava, neste número 8. Por quê? O universo, toda a criação foi feita em 6 dias. E no 7º dia, Deus descansou de toda a sua obra. Nesses 6 dias, Deus fez o universo, Deus fez todo o ser vivo, Deus fez o homem e no 7º dia descansou. E convidou o homem e a mulher para participarem deste descanso, deste repouso, chamado repouso sabático, o repouso em Deus. E no início até que deu certo. Adão e Eva viviam numa harmonia com a criação e com Deus. A vida não era penosa. Existia uma amizade entre Adão e Eva e Deus, existia uma fraternidade entre Adão e Eva e toda a criação. Mas eles rejeitaram esta vida com Deus, eles rejeitaram este repouso sabático, esta harmonia com Deus e com toda a criação, e foram então expulsos do paraíso. Podemos dizer assim, simbolicamente, eles foram expulsos do 7º dia, eles foram expulsos deste repouso sabático e recuaram para o 6º dia, recuaram para aquele nível apenas natural, aquele nível da criação, podemos dizer assim. Então, graças ao pecado de Adão e Eva, o homem perdeu a possibilidade de viver em harmonia com Deus e com toda a criação. E mesmo que fizesse todas as obras boas do mundo inteiro, não conseguiria atingir novamente esta relação com Deus, uma vez que eles perderam. Só o próprio Deus poderia refazer esta ponte, só o próprio Deus poderia refazer esta relação perdida. E foi o que aconteceu. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, este Filho eterno do Pai, que se fez homem, assumiu a nossa natureza, e com a sua obediência, com a sua cumplicidade com o projeto de Deus, ele então readmitiu esta relação, esta ordem da relação entre Deus e a humanidade mais uma vez. Podemos dizer assim, então, que Jesus, na sua obra redentora, ele restituiu ao homem a possibilidade de viver o repouso sabático, neste 7º dia, este lugar de encontro, de repouso com Deus, de relação, de amizade com Deus. Mas não só isso. Se Jesus tivesse devolvido para nós o paraíso terrestre que tínhamos perdido, já estaria muito bom.
Nós seríamos eternamente gratos a Ele, se Ele tivesse apenas nos devolvido o Éden, devolvido o repouso, a vida neste jardim, este jardim terrestre. Mas Ele não fez somente isso. Sim, Ele agora nos deu a possibilidade, nos abriu de novo a possibilidade de termos uma relação de amizade com Deus, mas não só isso, agora nós podemos viver o 8º dia, aí que vem a oitava da Páscoa, este sentido teológico deste número 8, desta oitava. Agora nós temos não só o 7º dia perdido, mas nós temos a oitava da Páscoa, o 8º dia, que é não só um paraíso terrestre, mas o paraíso celeste. Ou seja, o 8º dia é o céu, o 8º dia é a eternidade, o 8º dia é a união com Deus na eternidade, como a união de um esposo com a sua esposa, como a união de um casamento, haverá uma união entre nós e Deus eternamente neste 8º dia, esse 8º dia que nós tanto aguardamos. Se nós contarmos de domingo a domingo, nós temos 8 dias. Então a igreja, ela sempre aguarda este 8º dia se concretizar na nossa realidade, na nossa vida. E de domingo a domingo nós nos reunimos aguardando a vinda do nosso Senhor. De domingo a domingo nós nos reunimos, esperamos se realizar este 8º dia, onde nós finalmente nos uniremos com Deus eternamente. Então Jesus, na sua obra redentora, resgatou o 7º dia e ainda nos ofereceu o 8º. E é por isso que um escritor antigo vai dizer, se eu não me engano, Santo Agostinho vai dizer: ó feliz culpa, a culpa de Adão e Eva nos mereceu um grande Redentor. Então, se Deus tira um bem de todo o mal que Ele permite o mal porque dele quer tirar um bem muito maior, foi isso, esse bem que Deus tirou de todo o mal, o 8º dia. Deus permitiu que a gente vivesse longe do 7º dia por um tempo, para depois nos oferecer não só o 7º dia em seu Filho, mas o 8º dia. Então, aqui está explicado o motivo desta oitava da Páscoa. A igreja toda espera e celebra esta realidade do 8º dia, essa união que nós teremos com Deus na eternidade. Na primeira leitura de hoje, nós vemos essa igreja reunida não só em assembleia litúrgica, como nós estamos aqui, numa liturgia, mas a igreja que é reunida como comunidade de fé. Os cristãos dessa primeira comunidade cristã, dessa comunidade primitiva, tinham não só a fé em comum, mas tinham tudo em comum. Eles partilhavam o que tinham e ninguém passava falta de nada. Todos colocavam os seus dons a serviço da comunidade, não só os seus dons no serviço de saber fazer alguma coisa, mas também o seu dinheiro, os seus bens, a sua comida. Todos partilhavam o que tinham e ninguém passava falta de nada. Viviam num só coração, numa só alma, numa só fé. Esta comunidade primitiva é o exemplo que nós buscamos seguir. A igreja não é só um grupo de pessoas que se reúne de vez em quando para rezar. A igreja é um corpo. E como corpo, não existem duas almas. Existe um só coração e uma só alma neste grande corpo, que, é claro, tem muitos membros. O corpo tem muitos membros, mas há um só coração que palpita pelo bem de todo o corpo, e uma só alma que dá sentido à vida deste corpo. Nós não somos um aglomerado de pessoas que se reúne para professar uma fé que coincide. Nós somos um corpo, e como corpo nós devemos viver unidos. Se o dedo trabalha contra o corpo, o dedo prejudica o corpo e o próprio dedo prejudica a si mesmo.
né? Se o pé trabalha contra o corpo, prejudica não só os outros membros, mas prejudica a si mesmo. Então, nesta imagem do corpo, nós entendemos o que nós somos. Somos o corpo místico de Cristo, né? Que deve viver, este corpo que deve viver pelo bem do próprio corpo, contribuir cada um ao seu modo pelo bem do próprio corpo. Alguns, assim, adeptos do comunismo vai dizer: tá vendo? Jesus foi o primeiro comunista da história, né? Outros vão dizer assim que a comunidade cristã primitiva é o comunismo que Marx tanto pregou, tanto almejou e que alguns tentam implantar. Não tem nada a ver com comunismo, não tem nada a ver com comunismo. Até o Papa Francisco disse isso hoje, né? Jesus não era comunista, e repartir os bens, repartir a vida não quer dizer ser comunista, porque essa imagem do corpo, né, não permite a imagem do comunismo. Por quê? No comunismo todo mundo é igual. Todo mundo tem a mesma quantidade de sorvete para tomar durante o mês, mesmo que goste mais do que o outro, tem que tomar o mesmo tanto, né? Tem alguns que gostam muito de sorvete, outros que gostam mais ou menos, e outros que não gostam nada. No comunismo, todo mundo tem que gostar igual de sorvete, e aqueles que gostam muito têm que tomar o mesmo tanto daqueles que não gostam muito. Então, este nivelamento, né? Este colocar todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio, não quer dizer comunidade, não quer dizer unidade, vida fraterna. O que é que nós vemos na comunidade primitiva? Nós vemos um corpo. A mão não é o pé. Pé e a mão são coisas distintas, mas a mão e o pé trabalham pelo bem do corpo, né? O braço não é a perna. São coisas distintas. Não tem como eu querer que o braço tenha as mesmas funções da perna. São membros distintos, mas todos trabalham pelo bem do corpo inteiro. Isto é comunidade cristã, que não tem nada a ver com comunismo. Comunismo quer fazer todo mundo ser o braço, ou todo mundo ser a perna, ou todo mundo ser o pé, né? Dizendo que isso é igualdade. Não. Igualdade é todo mundo ter o que precisa, ter o suficiente para viver com dignidade, e todo mundo trabalhar para que todos vivam com dignidade. É só isso. É claro, aqueles que gostarem mais de sorvete vão tomar mais, aqueles que gostarem menos vão tomar menos, e aqueles que não gostarem não serão obrigados a tomar. E nós respeitaremos. Isto é vida fraterna, isto é comunidade. A comunidade dos primeiros cristãos que nós devemos seguir. E estamos longe de alcançar, né? Nós até coincidimos professando a mesma fé, mas estamos longe de ser este corpo harmônico que trabalha pelo bem de cada um, né? Nós vemos na comunidade muitas vezes as pessoas puxando o tapete um do outro, né? Com fofocas, com mentiras, com ilações. Acontece, infelizmente, e este é o grande escândalo que nós geramos no mundo e que faz com que muitas pessoas não consigam crer em Jesus Cristo. Nós vimos na missa passada que, para nós sermos testemunhas autênticas do ressuscitado, esta ressurreição tem que mudar a nossa vida. Se mudar, as pessoas vão crer. Se mudar, teremos credibilidade. Se mudar, será a prova concreta do ressuscitado. Ele só será prova concreta, né, a partir de nós, à medida em que ele mudar a nossa vida. Então, meus irmãos, acontece muitas vezes na comunidade de nós querermos prejudicar um ao outro, enquanto deveríamos estar trabalhando pelo bem um do outro. É a nossa fraqueza, e Jesus, que conhece a nossa fraqueza, com muita misericórdia vem ao nosso encontro, como veio ao encontro de Tomé no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje nós vemos essa cena clássica, né, de Tomé. Tomé estava ausente na primeira aparição de Jesus e, portanto, não pôde ver o Senhor ressuscitado. E porque ele não pôde ver o Senhor ressuscitado, depois ele decidiu também não crer.
olha, se eu não vir com os meus próprios olhos, se eu não ver com os meus próprios olhos, eu não acreditarei. Só acredito vendo. Esse é o jargão próprio dos que não têm fé. Eu só acredito vendo. Só acredito vendo. Tomé é um desses. Tomé, então, não crê no testemunho dos apóstolos. Dos 10 apóstolos, ele descarta o testemunho. Eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu tenho que me aproximar e colocar o meu dedo no lado aberto de Jesus, para que eu possa crer. Para que eu creia, eu tenho que ver. A gente sabe que já deixa de ser fé, porque se eu falo que eu tenho que ver para crer, então não preciso de fé, porque a fé é justamente acreditar naquilo que a gente não vê, é justamente acreditar naquilo que eu não toco, na realidade que eu não toco, na realidade que eu não vejo, porque uma vez que eu vejo já não é mais fé, é visão. Uma vez que eu toco não é mais fé, é visão. Tomé então não queria ter fé, ele não recorreu à fé ali naquele momento e nem estava disposto a recorrer, ele tinha que ver. Nós quando estivermos no céu, nós não teremos mais fé, porque nós veremos a Deus como Ele é, nós veremos tudo, nós veremos a verdade, nós teremos aquele conhecimento de visão das coisas, nós veremos, não haverá fé no céu, não haverá esperança no céu, nós sabemos disso. São Paulo nos diz na carta aos Coríntios, a fé e a esperança vão acabar. Por quê? Porque um dia nós vamos possuir aquilo que esperamos, não preciso esperar mais. Um dia eu vou ver aquilo que eu hoje vejo pela fé, eu verei um dia face a face aquilo que hoje eu vejo pela fé, então não precisarei mais de fé. Mas a caridade vai permanecer, o amor, isso sim será eterno. Então a fé, meus irmãos, é justamente crer naquilo que a gente não vê. Tomé, então, não tem fé. Tomé, então, fraqueja na sua fé. E por que Tomé fraquejou na fé? E aqui é muito bonito, né? As permissões divinas, né? Na vida das pessoas, às vezes, elas incidem na vida de toda a igreja. Deus permitiu que Tomé não cresce nesse momento para que hoje nós pudéssemos crer. Deus permitiu que Tomé duvidasse para que hoje nós não pudéssemos duvidar. Deus permitiu esta dúvida de Tomé para que hoje nós fôssemos advertidos com esta mesma advertência que Jesus deu a Tomé 8 dias depois, quando ele apareceu mais uma vez e Tomé estava presente. Ele disse: põe a tua mão aqui, põe o teu dedo nas minhas chagas, estende a tua mão e toca no meu lado aberto. E Tomé então diz esta profissão de fé linda: meu Senhor e meu Deus. Até então a gente vê poucas vezes os discípulos reconhecerem Jesus como Deus. Reconhecem Ele como Senhor e assim indiretamente, claro, reconhecem Ele como Deus. Mas aqui explicitamente, meu Senhor e meu Deus. Olha a fé de Tomé, né, que é despertada naquele momento de encontro com o ressuscitado. Naquele encontro maravilhoso, onde Tomé está na comunidade cristã. No momento ele não estava e por isso não teve a experiência, e agora ele está em comunidade. E aqui a gente vê a importância da gente viver em comunidade, porque sozinho a gente corre o risco de não ter a experiência com o ressuscitado. Sozinhos nós corremos o risco de não ter uma fé verdadeira, mas quando estamos em comunidade, nós temos experiências extraordinárias que mudam a nossa vida. Por isso, assim, esse questionamento, né, se fecha ou se abre igreja neste tempo de pandemia. Alguns, né, justificam que podemos fechar a igreja porque a gente tem a fé de casa, a gente celebra em casa, né? As liturgias, esse momento que nós estamos aqui, são irrelevantes, o importante é ter fé. Bom, Tomé estava longe da comunidade e por isso não teve experiência com Cristo ressuscitado. Agora ele está e Jesus aparece e ele então pode tocar
em Jesus ressuscitado, e não só, e sobretudo, Jesus pode tocar em Tomé e gerar aquela fé que ele expressa, né, nessa expressão linda, meu Senhor e meu Deus. Jesus então adverte Tomé, como adverte a cada um de nós hoje: felizes aqueles que crerem sem terem visto. Você está acreditando, você está professando a sua fé porque você está vendo? Felizes aqueles que crerem sem terem visto. Quem são essas pessoas? Nós hoje somos esses felizes, esses bem-aventurados, porque nós cremos, apesar de não termos visto. Nós cremos naqueles que viram, ouviram e tocaram. Nós cremos, nós temos a fé, né, no testemunho dos apóstolos, como eu falei, um testemunho genuíno, que levou eles para a morte, e por isso é genuíno. Nós cremos nesse testemunho, mas ninguém de nós viu, ouviu e tocou. Nós cremos, e portanto somos felizes, mais felizes do que Tomé, porque ele teve que ver para crer. Nós não temos. Às vezes a gente cai na tentação de pedir isso para Deus. Se o Senhor existe, me dá esse milagre. Se o Senhor existe, faz isso na minha vida. Se o Senhor existe, o Senhor vai me dar esta graça. Nós às vezes tentamos a Deus como Tomé. Olha, eu só acredito vendo. Eu tenho que tocar, eu tenho que colocar a minha mão ali, eu tenho que ver com os meus olhos. Isso é tentador na nossa vida, né? Na nossa pequenez, na nossa fragilidade. Muitas vezes a gente provoca a Deus nesse sentido. Mas Jesus então diz para nós: felizes aqueles que crerem sem terem visto um milagre, sem terem visto a ação miraculosa de Deus, acreditam e seguem o ressuscitado. Meus irmãos, neste domingo da misericórdia, nessa oitava da Páscoa, onde celebramos esta realidade que nos aguarda do oitavo dia, nesse domingo da misericórdia, no qual nós também celebramos a fraqueza de Tomé, que foi ocasião para a nossa fortaleza, para a fé, né, que nós devemos ter hoje. Peçamos ao Senhor Jesus que a sua misericórdia nos alcance e nos ajude a ter esta fé genuína, nos ajude a ter também esta disposição de viver como esta primeira comunidade, como esta comunidade primitiva, né, distribuindo os nossos dons, distribuindo o nosso serviço pelo bem da nossa comunidade, deste corpo de Cristo. Que o Senhor nos alcance com a sua misericórdia, porque nós somos fracos demais, como Tomé, nós somos pequenos, nós somos, assim, às vezes, vacilantes demais em nossa fé, e precisamos ser tocados por este sangue, por esta água que jorrou do lado aberto de Jesus do alto da cruz. Então que Ele nos lave com a sua divina misericórdia, com este sangue, com esta água, e nos faça uma verdadeira comunidade de fé, uma comunidade que segue o Cristo ressuscitado e que faz este seguimento se mostrar, se concretizar no jeito de viver, na lógica de pensar, na forma, né, de se relacionar com os irmãos, com os cristãos, mas com todo o ser humano. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,